Dizem que tudo já foi descoberto, mapeado e explicado. Mas isso é uma meia-verdade confortável. A realidade é que ainda existem lugares tão fora do comum que desafiam a lógica, confundem a ciência e mexem com algo profundo dentro da gente. E o mais curioso, eles não estão em filmes nem em livros de ficção. Eles existem, estão aqui, além dos mapas que a maioria insiste em olhar. Talvez o problema nunca tenha sido a falta de lugares incríveis, mas o excesso de distração que nos impede de enxergá-los. Ao longo da vida, a gente aprende a aceitar o normal como limite. Normal trabalhar demais, normal viver no automático, normal não se surpreender mais. Só que a Terra não funciona assim. Ela continua criando espetáculos da Terra, moldando paisagens de outro mundo, revelando uma beleza surreal que parece ter sido desenhada para acordar quem anda dormindo por dentro. Esses lugares mágicos não servem apenas para impressionar os olhos. Eles provocam perguntas, desconfortos e, às vezes, decisões que mudam tudo. E talvez seja por isso que essa jornada importa. Porque quando alguém se permite olhar para cenários de fantasia reais, envoltos numa atmosfera mística e carregados de encanto natural, algo muda silenciosamente. A mente se expande, o medo diminui e a vida volta a parecer maior do que a rotina. Se você sente que anda vivendo pequeno demais para um mundo tão extraordinário, talvez essa viagem seja exatamente o que estava faltando. Yuriu Kansiwa, Parceu de Socotra, Iêmen. Há lugares que não pedem explicação, pedem silêncio. Socotra é assim. Ao olhar para aquela ilha isolada no meio do oceano, a sensação imediata é de ter cruzado uma fronteira invisível, como se alguém tivesse dobrado o mapa do mundo e escondido ali um segredo antigo. Árvores que parecem guarda-chuvas, troncos retorcidos, cores improváveis. Tudo ali grita. Cenários de fantasia e uma beleza surreal que não se vê todos os dias. É o tipo de paisagem de outro mundo que faz a gente questionar se ainda está na Terra ou se deu um passo além, bem além dos mapas conhecidos. Mas o mais curioso é que Socotra não impressiona só pelo visual. Ela ensina. Quem observa com atenção percebe que quase tudo ali sobrevive em condições extremas, sem conforto, sem excesso, sem desperdício. É um lembrete silencioso de que o encanto natural nasce da adaptação, não da abundância. Dá para trazer isso para a vida real facilmente. Simplificar escolhas, focar no essencial, eliminar o que não sustenta mais. Assim como aquelas árvores armazenam água no tronco, talvez seja a hora de guardar energia emocional só no que realmente importa. Isso também é um espetáculo da Terra, só que aplicado ao cotidiano. E há ainda a camada invisível, aquela que não aparece nas fotos. A atmosfera mística de Socotra vem do fato de que quase metade das espécies dali não existe em nenhum outro lugar do planeta. É exclusividade pura. Isso provoca uma reflexão poderosa. Cada pessoa também carrega algo único, que só floresce quando está no ambiente certo. Às vezes, não é falta de talento, é falta de território. E quando a gente entende isso, começa a perceber que existem outros lugares mágicos espalhados pelo mundo, esperando para serem descobertos. Alguns deles com fogo, outros com gelo, e todos igualmente fora do comum. E Lago de Lava do Monte Nyiragongo, Congo. Poucos cenários deixam claro, logo de cara, quem realmente manda aqui. O Lago de Lava do Nyiragongo é um desses. Ali, a terra não cochicha. Ela fala alto, pulsa, respira fogo. Um caldeirão vivo, vermelho e incandescente, que parece um coração exposto batendo sem pudor. É impossível olhar para aquilo sem sentir que estamos diante de um espetáculo da Terra, algo que mistura perigo e fascínio numa beleza surreal que não pede permissão para existir. Um verdadeiro convite a enxergar o planeta como ele é, cru, intenso e absolutamente vivo.
Mas há uma lição escondida nesse mar de fogo. O Nyiragongo ensina sobre energia acumulada. Tudo ali está em constante pressão, sempre em movimento, mesmo quando parece estável. Na vida, funciona parecido. Emoções reprimidas, decisões adiadas, vontades engavetadas, uma hora transbordam. O exemplo prático é simples: criar válvulas de escape conscientes. Caminhar, escrever, conversar com alguém de confiança, estudar algo novo. Pequenas ações evitam grandes erupções internas. Assim como na natureza, equilíbrio não é ausência de força, é saber direcioná-la. E talvez o mais intrigante seja perceber como, mesmo cercado de risco, esse lugar exerce um magnetismo quase espiritual. Há uma atmosfera mística no brilho noturno da lava, como se a Terra estivesse lembrando que criação e destruição caminham juntas. Nem tudo que assusta é inimigo. Às vezes, é só um aviso. Esse lago ardente parece dizer que existem paisagens de outro mundo que não servem para serem tocadas, mas para serem respeitadas. E logo adiante, em contraste total, a jornada nos leva a um lugar onde o fogo não destrói. Ele nunca se apaga. Yanartaş, Turquia. Há lugares onde o fogo não ameaça, ele conversa. Yanartaş é assim. Nas encostas rochosas da Turquia, chamas brotam do chão dia e noite, silenciosas, constantes, quase educadas. Não há explosão, não há pressa. Só o fogo ali, respirando junto com a montanha, criando uma atmosfera mística que faz qualquer um desacelerar sem perceber. É um daqueles lugares mágicos em que a realidade parece aceitar o impossível com naturalidade, como se aquilo sempre tivesse sido normal, só a gente que esqueceu de olhar. O curioso é como esse fogo eterno ensina sobre constância. Não é a chama mais alta, nem a mais agressiva, mas nunca se apaga. Na vida, isso vale ouro. Grandes transformações raramente vêm de explosões emocionais. Elas nascem da repetição silenciosa. Ler 10 páginas por dia, caminhar 15 minutos, estudar um pouco toda noite, guardar dinheiro aos poucos. Nada disso impressiona no começo, mas com o tempo vira um verdadeiro espetáculo da terra pessoal. Yanartaş lembra que persistência discreta constrói resultados que o barulho nunca sustenta. E tem mais. À noite, quando o céu escurece e as chamas ganham destaque, a sensação é de estar diante de uma paisagem de outro mundo, algo entre mito e realidade. Não à toa, os antigos acreditavam que ali vivia uma criatura lendária, respirando fogo pelas entranhas da montanha. Verdade ou não, a metáfora é poderosa. Todo mundo carrega um fogo interno, uma chama que não pode ser apagada, só mal cuidada. Quando essa chama encontra equilíbrio, ela ilumina o caminho. Um caminho que, curiosamente, logo nos leva para um lugar onde o azul é tão profundo que parece não ter fundo. Buraco Azul de Dahab, Egito. À primeira vista, o buraco azul de Dahab parece um convite gentil. A água é clara, o azul é hipnotizante. E tudo transmite uma calma quase enganosa. Mas é justamente aí que mora o paradoxo. Aquele círculo perfeito no mar guarda uma profundidade que desafia a mente e o corpo. Um abismo que parece puxar o olhar para dentro. É uma beleza surreal, daquelas que fazem a gente esquecer do tempo, como se estivesse diante de uma das mais puras paisagens de outro mundo. Escondida logo ali, a poucos metros da praia, esse lugar ensina uma lição rara sobre limites. Nem tudo que é bonito é simples, nem tudo que chama é seguro. Quantas vezes na vida a gente mergulha fundo demais sem preparo? Seja em decisões financeiras, relacionamentos ou mudanças bruscas, o buraco azul lembra que profundidade exige consciência. O exemplo é prático.
Antes de dar um grande passo, estude, converse, se prepare. Ler um bom livro, ouvir quem já passou pelo caminho, respeitar seu ritmo. O verdadeiro encanto natural não está em ir fundo rápido, mas em saber até onde ir. Há também uma atmosfera mística difícil de explicar. O silêncio ali embaixo não é vazio, é presença. Muitos dizem sentir algo diferente, como se o mar estivesse observando de volta. Antigas lendas falam de uma voz que chama, seduzindo quem se aproxima demais. Mito ou metáfora, pouco importa. O fato é que esse lugar nos lembra que existem forças maiores do que o ego, maiores do que a pressa. E quando a gente aprende a respeitar isso, percebe que o mundo está cheio de lugares mágicos, alguns escondidos no fundo do mar, outros surgindo em forma de montanhas que respiram fogo. Vulcão de Fuego, Guatemala. O vulcão de Fuego não espera, ele se impõe. Dia ou noite, sua presença lembra que a Terra está viva e não tem obrigação alguma de ser previsível. As explosões iluminam o céu. A lava escorre como rios incandescentes e o som grave ecoa pelos vales, quase como um aviso ancestral. É impossível não sentir que ali acontece um verdadeiro espetáculo da Terra, onde o perigo e a beleza surreal caminham lado a lado, criando uma das mais intensas paisagens de outro mundo que se pode testemunhar. Mas o que realmente chama a atenção é o ritmo. O fuego entra em erupção com frequência, sem grandes intervalos, como se estivesse sempre liberando o excesso, e isso ensina muito. Guardar tudo, segurar demais, tentar parecer calmo o tempo inteiro costuma sair caro. Às vezes, o melhor é liberar aos poucos, falar o que sente, ajustar rotas, mudar hábitos antes que a pressão vire explosão. Um exemplo simples: revisar a própria vida toda semana, como quem limpa a casa antes da bagunça tomar conta. Pequenas erupções evitam grandes colapsos. Há também uma camada invisível, quase espiritual. Para os povos locais, o vulcão é um guardião, uma entidade que equilibra forças. Quando relâmpagos cortam as nuvens de cinza, a sensação é de estar diante de algo que ultrapassa explicações racionais. Uma atmosfera mística toma conta do cenário, lembrando que nem tudo precisa ser controlado para ser respeitado. E talvez seja essa a grande lição: aprender a conviver com o fogo interno sem tentar apagá-lo. Porque, logo adiante, a jornada muda de tom. Sai do vermelho intenso e mergulha em tons de azul que parecem pintados à mão. Lago Hillier, Austrália. À primeira vista, o Lago Hillier parece uma brincadeira da imaginação. Um lago completamente rosa, cercado por areia branca e pelo azul profundo do oceano, como se alguém tivesse trocado as cores da realidade por puro capricho. É o tipo de visão que faz a pessoa piscar duas vezes, desconfiada, porque foge de tudo que foi ensinado como normal. Um daqueles cenários de fantasia que parecem existir só para lembrar que a beleza surreal também sabe ser delicada, silenciosa e absolutamente inesperada. O mais interessante é que o Lago Hillier não precisa de explicação para encantar. Mas quando a ciência entra em cena, o encanto não diminui, só muda de forma. Micro-organismos microscópicos, invisíveis a olho nu, são responsáveis por aquela cor única. Isso traz uma lição poderosa. Pequenas coisas, feitas de forma consistente, criam resultados gigantes. Na prática, isso vale para qualquer área da vida. Um hábito diário, um estudo constante, uma escolha melhor repetida ao longo do tempo pode transformar completamente o cenário. O verdadeiro encanto natural muitas vezes nasce do que ninguém vê. E ainda assim, mesmo sabendo o motivo, a sensação permanece. O lago continua parecendo irreal, como uma das mais sutis paisagens de outro mundo do planeta. Existe ali uma atmosfera mística suave, quase contemplativa, que convida ao silêncio e à observação.
Não é um lugar que grita, é um lugar que sussurra. E talvez seja por isso que ele marque tanto. Nem toda transformação precisa ser intensa ou barulhenta. Algumas acontecem devagar, tingindo a vida aos poucos, até que, quando a gente percebe, já está pronto para encarar formações de pedra que parecem vigiar o tempo desde o começo do mundo. Juízo-Fuamon, Pilares de Lena, Rússia. Às margens geladas do rio Lena, as formações rochosas se erguem como sentinelas do tempo. São colunas altas, alinhadas, silenciosas, que parecem observar quem passa com a paciência de quem já viu tudo. O impacto é imediato, uma paisagem de outro mundo, solene, quase sagrada, onde o vento ecoa histórias que não foram escritas. Ali, o olhar desacelera sem esforço, como se o corpo entendesse que está diante de um espetáculo da terra que não pede pressa, pede respeito. O que poucos percebem é que aqueles pilares não nasceram prontos. Foram moldados ao longo de milhões de anos, camada por camada, até que o excesso foi levado embora e só o essencial permaneceu. Essa imagem é um espelho poderoso da vida adulta. Crescer, muitas vezes, não é adicionar, é remover. Cortar distrações, abandonar expectativas alheias, dizer mais não para proteger o que importa. Um exemplo prático: revisar compromissos, reduzir consumo, simplificar metas. Assim como os pilares de Lena, a força aparece quando o supérfluo vai embora. Há também uma atmosfera mística difícil de ignorar. Quando o sol baixo projeta sombras longas sobre o rio, as rochas parecem se mover lentamente, como guardiãs de um conhecimento antigo. Povos locais acreditam que ali habitam espíritos da terra, observando o equilíbrio do mundo. Verdade ou metáfora, pouco importa. O fato é que alguns lugares mágicos nos lembram que solidez não vem da rigidez, mas da constância ao longo do tempo. E depois de tanta pedra e silêncio, a jornada segue para um cenário igualmente antigo, mas com formas que parecem ter sido esculpidas para provocar o imaginário humano. Recibo de rochas de Manpupuner, Rússia. No meio de uma região remota, onde o silêncio parece mais antigo que qualquer palavra, surgem as rochas de Manpupuner. 7 gigantes de pedra erguidos no meio da tundra, isolados, imponentes, como se alguém tivesse parado o tempo ali. O impacto não vem só do tamanho, mas da solidão do lugar. É uma daquelas paisagens de outro mundo que fazem a pessoa falar mais baixo sem perceber, envolvida por uma atmosfera mística que não se explica, apenas se sente. Essas formações nasceram da paciência extrema da natureza. Vento, chuva, gelo, tudo trabalhou por milhões de anos até que apenas as partes mais resistentes permanecessem de pé. Isso ensina algo valioso. O que realmente importa sobrevive ao desgaste. Na vida prática, vale olhar para o que continua firme apesar das dificuldades. Valores, talentos, amizades verdadeiras. Um bom exercício é simples: observar o que resistiu aos momentos difíceis e investir mais nisso. O encanto natural não está no que surge rápido, mas no que aguenta o tempo. E não é à toa que lendas cercam esse lugar. Povos locais acreditavam que aquelas rochas eram seres vivos petrificados, guardiões de um saber antigo. Verdade ou não, a metáfora funciona. Todos nós temos partes internas que ficam rígidas demais, presas ao passado. Talvez seja a hora de ouvir o silêncio, assim como ali, e perceber o que precisa ser flexibilizado e o que merece permanecer firme. Porque, logo adiante, o roteiro nos leva a um cenário onde a própria Terra parece se mover sozinha, desafiando tudo o que a lógica insiste em explicar. Perleite se vai isso. Pérez e pedras deslizantes do Vale da Morte, Estados Unidos. No silêncio absoluto do Vale da Morte, algo acontece quando ninguém está olhando. Pedras enormes, pesadas, aparentemente imóveis,
mudam de lugar sozinhas, deixando rastros longos no chão seco e rachado. Não há empurrão visível, não há pegadas, não há testemunhas. É o tipo de fenômeno que mexe com a cabeça, porque desafia o senso comum e cria uma legítima sensação de estar diante de uma das mais intrigantes paisagens de outro mundo. Um verdadeiro convite a aceitar que a realidade nem sempre se comporta como esperamos. Durante muito tempo, ninguém soube explicar aquilo, e esse detalhe é precioso. A ciência só chegou depois, com calma, observação e paciência. Isso ensina algo poderoso. Nem tudo precisa ser entendido imediatamente para ser respeitado. Na vida, a pressa por respostas costuma gerar ansiedade desnecessária. Às vezes, o melhor é continuar caminhando, mesmo sem entender tudo. Um exemplo prático? Projetos que parecem não sair do lugar. Mudanças internas que ainda não fazem sentido. Confie no processo. Assim como ali, forças invisíveis podem estar trabalhando a seu favor, mesmo quando tudo parece parado. Isso também é encanto natural. E quando a explicação finalmente surge, gelo fino, vento preciso, condições raras, o mistério não desaparece, ele apenas muda de forma. Porque o que mais impressiona não é o como, mas o quando. Tudo precisa estar alinhado. Temperatura certa, momento certo, paciência certa. Existe uma atmosfera mística nisso. Quase como se a Terra lembrasse que movimento não depende só de força, mas de timing. E ao entender isso, a mente se abre para aceitar que ainda há lugares mágicos no mundo. Alguns deles feitos de areia, outros de corais rosados, esperando logo ali na próxima curva do roteiro. A Cachoeira El Chiflón, México. Entre montanhas cobertas de verde e trilhas que parecem conduzir a um segredo bem guardado, a Cachoeira El Chiflón surge com força e elegância ao mesmo tempo. A água despenca de uma altura impressionante, criando uma névoa constante que envolve tudo ao redor, como se o lugar estivesse sempre respirando. É impossível não sentir que se entrou em um dos mais autênticos cenários de fantasia, onde a beleza surreal não está só no que se vê, mas no que se sente ao ouvir o rugido da água ecoando pelo vale. O nome vem do som, do assobio do vento misturado à queda d'água, e isso já diz muito. El Chiflón ensina sobre fluxo. Resistir demais cansa, insistir contra a corrente machuca. A água não luta contra a gravidade, ela a usa. Na vida, esse aprendizado é ouro. Saber quando insistir e quando se adaptar muda tudo. Um exemplo prático? Em vez de forçar caminhos que não avançam, ajustar a rota, aprender algo novo, pedir ajuda, mudar a estratégia. O verdadeiro espetáculo da Terra acontece quando força e inteligência caminham juntas. Há ainda algo quase ritualístico naquele lugar. A umidade no ar, o arco-íris que surge de repente, a sensação de limpeza profunda. Moradores dizem que a água leva embora o que pesa. Mito ou metáfora, funciona. Alguns lugares mágicos não existem só para serem visitados, mas para provocar mudanças internas. E quando a gente entende isso, percebe que toda essa jornada, feita de fogo, gelo, pedra e água, aponta para algo maior que conecta todas essas paisagens de outro mundo em um único convite silencioso: olhar o planeta e a si mesmo com mais atenção. Depois de atravessar esses lugares que parecem ter escapado das regras do mundo comum, fica difícil continuar olhando para a vida do mesmo jeito. Cada um desses lugares mágicos mostrou, à sua maneira, que a Terra não é previsível, nem simples, nem limitada, e talvez você também não seja. A beleza surreal, a atmosfera mística e o encanto natural que vimos não existem só para serem admirados,
mas para servir de espelho. O que na sua vida anda pedindo mudança? Onde você tem insistido em mapas antigos, quando o caminho real está além dos mapas? A grande provocação é essa. Se o planeta ainda cria espetáculos da Terra tão intensos e inesperados, por que tanta gente insiste em viver no automático? O que aconteceria se você aplicasse essas lições no dia a dia, respeitando seus limites como no buraco azul, liberando tensões como o vulcão de Fuego, sendo constante como o fogo de Yanartash ou flexível como as águas de El Chiflón? Pequenas decisões, feitas com consciência, podem transformar completamente a paisagem da sua vida. Assim como na natureza, não é sobre controlar tudo, é sobre aprender a fluir. Agora me diz, qual desses lugares mais mexeu com você? E, mais importante ainda, o que ele despertou aí dentro? Se essa jornada abriu sua mente, não deixe essa sensação morrer aqui. Continue explorando, questionando e se permitindo enxergar paisagens de outro mundo todos os dias. Assista ao próximo vídeo que está aparecendo na tela. Se inscreva no canal, ative as notificações e venha seguir com a gente nessa caminhada. Porque o mundo é grande demais para ser vivido.